Bom dia, estamos aqui de volta para falar sobre Manhã com a Bíblia. Estou falando todos os livros, seus escritos, sua intenção, o conteúdo, quem escreveu, a época, essas coisas todas que eu estou falando aqui da Bíblia, Manhã com a Bíblia todo dia. Então seria até um estudo mais avançado para pastores, para pregadores do Evangelho, para pessoas obreiras das igrejas, né? Mas eu pretendo aqui atingir a todas as pessoas, que eu seja claro para falar aquilo que as pessoas possam entender. Primeiro uma oração, né? Para Deus nos guiar, nos iluminar. Ó Deus, obrigado a Deus por estarmos aqui mais um dia na Tua presença, ó Deus, falando sobre Ti, sobre a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, falar aquilo que deve ser falado. Falar aquilo que está escrito como verdade. Verdade para nós, para todos sempre. É que nós pedimos, ó Deus, que as pessoas compreendam, tenham a humildade de entender, compreender e viver a Tua palavra, Deus. Nos ajude, nos perdoe os nossos pecados, nós somos grandes pecadores, perdoe os nossos pecados, nos torne dignos, ó Deus, da salvação e da Tua morada no final. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu espero que vocês gostem do conteúdo, compartilhem esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal para que a plataforma entenda que é um bom conteúdo e indica para mais pessoas e para você também. Ativa lá o sininho e assim vamos caminhando na presença de Deus, de preferência, e como filhos de Deus, porque Jesus nos tornou filhos de Deus desde que cumpramos a sua palavra, vivamos como Ele determina para que vivamos aqui, nesta terra. Então, se somos filhos de Deus, vamos honrar a Deus como Pai. Para chamar Deus de Pai, temos que ser filho, e para ser filho, temos que ouvir a palavra, obedecer a palavra e divulgar a palavra, viver conforme Jesus nos determinou, que o acreditasse nele, seja guiado por ele, e assim nós vamos caminhando. Eu estou falando agora sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro grande, é um livro difícil de entendimento, mas nós vamos aqui tentando, de acordo com estudos, com outros ensinamentos, falar aquilo que seja verdade sobre o Apocalipse. Eu falei até ontem do capítulo 1 ao 4. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5. No capítulo 4, ele diz da grandeza de Deus, a honra e glória a Deus. Agora, no capítulo 5, a ênfase é maior para Jesus Cristo e o Espírito Santo. Honra e glória ao Jesus Cristo, que veio para nos salvar, que comprou a nossa vida com o próprio sangue para a nossa salvação. Então, vamos lá no capítulo 5. João, no seu arrebatamento em espírito, ele viu um livro selado com 7 selos. O que significa esses 7 selos? Naquela época, na época de Jesus, antes de Jesus, todos os livros, documentos eram selados por selo, tipo uma tinta e um carimbo por cima. Quer dizer, ninguém poderia abrir senão a pessoa determinada para aquilo. E quando tinha 7 selos é porque a importância do documento era a maior. Era muito grande a importância. Então, só determinadas autoridades, pessoas, poderiam abrir os 7 selos. E aqui João significando, falando para nós que aquele livro dos 7 selos, o livro é o livro da vida, né, nossa, os 7 selos para abrir, só Jesus poderia abrir. Aqui como
no capítulo 3 do versículo 5, aliás, no versículo 3 do capítulo 5, ele diz claramente aqui, ó, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele, nem olhar para o livro, né? Aí ele chorava, João chorava, mas no versículo 5, aí vem a resposta e a alegria de João por saber que, olha o que diz o versículo 5, e disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Esses anciões eram os santos, são os santos, as pessoas que estão salvas das tribos de Israel e de todas as igrejas, de todos os povos do mundo que serão salvos, entendeu? Então um deles falou para João isso. Então, isso é a nossa alegria de que Jesus abrirá o livro, né? Os seus 7 selos, né? E o capítulo retrata a transição onde o controle da história passa por Cristo Cordeiro, garantindo que, apesar das perseguições do caos, os cavalos dos selos, o triunfo fiel é de Deus. Então Jesus aqui, ele veio para nos salvar, ele veio para nos livrar dos pecados do inferno. É o amor grande de Deus por nós, por tantas vezes que nós não o obedecemos, causamos tristeza para Deus, mas mesmo assim Ele está sempre arrumando um jeito de nos salvar. Assim foi com o dilúvio em Noé, assim foi com Moisés salvando o povo da escravidão, e agora com Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Foi o que João Batista viu quando viu Jesus pela primeira vez indo em direção a ele para ser batizado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Porque no Antigo Testamento, quem levava eram os pecados no templo para livrar o pecado da humanidade, era o sumo sacerdote que levava um cordeiro morto, uma oferenda. Agora não, agora é eterno. Aquela época era uma vez por ano, agora não, agora é eterno. É Jesus. Ele veio para nos salvar, e Jesus é eterno. Jesus vai ficar para sempre. Sempre existiu, sempre existe, sempre existirá. Sempre foi. Ali, como fala João, no primeiro versículo do evangelho dele, também, João, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e estava com Deus desde o princípio e para sempre. Todas as coisas foram feitas por Ele. Então o verbo, Jesus é o verbo de Deus. Deus ordena, Jesus concretiza, Jesus está aqui. Jesus vai nos reinar. É o que vai falar aqui no capítulo, principalmente aqui nos próximos capítulos, principalmente no capítulo 21 de Apocalipse, onde a nova terra e o novo céu. Isso que está aqui, essa terra que está aqui, vai acabar, vai sumir. Essa terra não vai existir, vai descer uma nova terra, um novo céu para os salvos, com o reinado de Jesus. Olha só, é muito bom. Vamos ler a palavra, entender a palavra, obedecer a palavra, para que possamos ser salvos como Jesus quer que sejamos. Hoje vou ficando por aqui. Hoje é um dia de sexta-feira, dia do trabalho, feriado, né? Não é dia do trabalhador, é dia do trabalho. Impressionante, né? Não é dia do trabalhador. Todas as outras é dia da pessoa. Agora hoje não é dia do trabalhador, é dia do trabalho. Bom, e a gente tem feriado por isso. Uma sexta-feira. Que Deus abençoe a todos, que tenha um bom feriado, um bom final de semana prolongado para todos nós, entendeu? E que possamos aí continuar na presença de Deus. Que todos tenham um bom dia, que todos tenham a companhia de Jesus, a companhia de Deus, esteja com Ele, que Ele estará com todos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, desde que
o aceitarmos, confiarmos, acreditarmos que Jesus é o nosso único Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês, compartilhem esse vídeo, espero que eu tenha dado o recado hoje, e a partir da manhã a coisa começa a complicar nesse livro de Apocalipse. A abertura dos 7 selos, cada um tem um significado. Vou estudar hoje, não sei ainda como eu devo falar isso, se eu devo falar selo por selo ou o capítulo todo. Aí ainda não sei, hoje eu decido sobre isso. Que tenham um bom dia, uma boa final de semana, que Deus abençoe a todos vocês grandemente. Até amanhã, se Deus quiser.